Deltan Dallagnol, que nesse domingo ele fez um ato contra a decisão do TSE em Curitiba e também com um começo aí de discussão, de debate mais amplo. Ele afirmou no dia 4, nesse domingo em Curitiba, que vai lutar até o fim para reverter a decisão unânime do TSE que anulou o registro de sua candidatura. Não citou o nome do Lula, mas afirmou que não quer viver em um país que tem corrupto na presidência. Citou. Acho que citou, né? E ele fala o seguinte: não quero viver em um país em que o amigo do presidente é colocado no Supremo Tribunal Federal, não por suas qualidades, mas por sua fidelidade. Ele estava fazendo menção ao Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Ele falou que o ato em Curitiba encheu seu coração de esperança, vai lutar até o fim pelos 344 mil votos que ele teve para ser a voz da população paranaense. E eu queria jogar essa daí para o Adriles. Yes. Adriles, eu já falei isso para o Deltan na sexta-feira. Ele é o 10º capítulo de um livro que começa muito antes. Boa. O primeiro capítulo tem lá Alan dos Santos, inquérito das fake news, até antes do Alan dos Santos um pouco. Mas você começa a perceber a caçada, a perseguição pessoal, vulgar, um negócio hostil contra jornalista, deputado, contra qualquer pessoa que se manifestasse, né, a respeito do Supremo Tribunal Federal, criticando o Supremo, criticando essa postura autoritária. Sim. E o que eu disse para o Deltan foi, se ele contar a história desde o começo, isso aí. ele vai conseguir arrastar muito mais gente para o que hoje representa o pior sintoma de uma república que se diz democrática, que é o autoritarismo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Posso falar até de todos, mas tem um que está à frente de todos dentro desse abuso de poder execrável e ostensivo que ele tem promovido. Você tem uma situação hoje no Brasil que é sui generis, é singular. Você tem praticamente uma ditadura persecutória da parte do judiciário, que prende pessoas, que censura pessoas, que cala pessoas, desmonetiza pessoas, multa pessoas, tira passaporte de pessoas, massacra, literalmente, pessoas que não se coadunam ao regime, ou se colocam de maneira firme contra o sistema, contra um presidente corrupto, ou contra um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E você bem disse, começou com o Alan dos Santos, veio com o Roberto Jefferson, veio com o Daniel Silveira, chegou até jornalistas da própria Jovem Pan, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, estão desmonetizados, estão censurados, Bárbara, do Desatualizei, que ganhou novamente as contas, agora sabe-se lá por quê que ela foi censurada. Ou seja, esse sistema de coisas reverbera o quê? Uma ditadura persecutória da parte do judiciário que tem atropelado as leis e falado em democracia. Em nome da democracia, você tolhe a liberdade essencial das pessoas, de jornalistas, de influenciadores, de políticos, e persegue o discurso que não se coaduna ao regime. E as pessoas não estão percebendo isso, ou pelo menos parte das pessoas não estão percebendo isso. Porque cada um está com as suas vidas, as próprias emissoras e jornalistas têm medo de tocar nessa parte, fazem uma oposição sistemática e legítima ao governo Lula, mas ninguém toca, ou se toca de maneira bem subliminar, pianinho, no STF, nem citam sequer o nome do Alexandre de Moraes. E esse tipo de coisa tem que ser reverberada, sobretudo nessas manifestações populares. Eu até tinha falado que essas manifestações iam flopar, mas eu achei que foram até surpreendentes. No Sul, em Curitiba, em outras partes do país, teve alguma regimentação popular, ainda que pequena, que a população está com muito medo, com muito receio. Qualquer pessoa que vá à rua hoje tem medo, tem receio de ser identificada como golpista ou coisa do tipo e ser presa. Ou seja, o próprio medo já é uma reverberação de um sistema de coisas que não está exatamente tão democrático assim. Então, o que o Deltan tem que dizer é exatamente isso que você falou, meu bom caro Marco Antônio. É que esse estado de perseguição pseudo-democrática não começou com ele. Começou há anos por uma tentativa de calar aquilo que se considera bolsonarismo, aquilo que se considera lavajatismo, e começou e reverberou por qualquer frente. Em relação à censura sobre saúde pública, censura sobre vacina, censura sobre contestação da legitimidade do discurso e da ação de ministros do STF, contestação de qualquer pessoa bolsonarista, contestação de gente que achou estranho que Lula fosse solto um ano antes das eleições para se tornar presidente, contestação da parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer dessas coisas, você pode incorrer naquilo que se coloca como crime de opinião.
E uma democracia que tem crime de opinião não é democracia, é ditadura. Então é esse o discurso que o Deltan tem que encampar. Ele foi muito bem falando que não quer viver sob uma ditadura, não quer viver sob a égide de um presidente corrupto, que nomeia amigos e asseclas pessoais do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já está lotado de pseudo-progressistas que estão calando vozes conservadoras, ou seja, existe hoje no Brasil uma ditadura subliminar em apologia a uma única opinião. Se você não se coaduna essa única opinião, você é ceifado, sua cabeça é cortada. O Deltan não é o primeiro a ter a cabeça cortada, mas ainda está falando. Então, enquanto essas pessoas puderem falar, enquanto nós pudermos falar, a gente tem que dizer as coisas como elas são. Existe uma ditadura no Brasil e essa ditadura tem nome. É Alexandre de Moraes e o STF. E o Lula é simplesmente um candidato à rainha da Inglaterra para ter exatamente como ser um primeiro-ministro nesse estado autocrático. Para ter as mordomias que o poder proporciona, meu querido Adrilles Jorge. É isso aí. Aproveitando o comentário brilhante de Adrilles, eu quero passar para Geisiane o seguinte. Geisiane, cabe a quem fazer o meio de campo? Porque eu tô olhando para um jogo de futebol e tá cheio de atacante, não tem centroavante, não tem lateral, não tem goleiro, não tem zagueiro. Direita só tem atacante. Cadê o meio de campo? Quem que vai buscar conciliar PL com o Deltan para você conseguir criar uma mobilização efetiva em prol de causas que são idênticas? O pessoal fica falando, aqui ó, estava ouvindo aí os movimentos populares e muita gente, voto auditável, contra a corrupção. Cara, isso tudo é causa relevante, mas é abstrata. Hoje, você precisa ganhar uma batalha. A menor chance que a gente tem, mas a maior de todas as batalhas que estão postas aí, seria, no meu entendimento, o impeachment do Alexandre de Moraes. Você entendeu o que eu quis dizer, não? São 5% de chance, vamos supor, para você ter o impeachment do Alexandre de Moraes. Voto auditável? 0. Falar de corrupção em governo Lula? Só se você for visão utópica, quer dizer, já estão assaltando a máquina pública. Ela está sendo assaltada enquanto a gente está aqui fazendo o programa. Então, todas as outras pautas vão envolver obstrução no Congresso, para não passar uma lei esdrúxula, ou a tentativa de arregimentar a população na rua para ver alguma coisa acontecer de concreto. Estou errado, Geisiane? Você falou isso, Marco Antônio. Eu sou uma pessoa que gosta de acompanhar os filmes da Marvel. E aí me lembrou que no último, o fim do jogo, né, o último filme dos Vingadores, o cenário era justamente esse. Nós tínhamos ali os heróis que combatiam no espaço, e aí tava lá esses heróis. Aí tinha o que era do planeta, e depois tinha um outro que era só o do bairro. Mas quando o Thanos chegou, todos eles se uniram e foram combater o Thanos. É basicamente isso a política brasileira, entendeu? Não tem como ser mais fácil de entender do que isso. É a melhor analogia possível. O Thanos está dentro do nosso país. Ou a gente se une contra o Thanos e tira o Thanos de lá, e depois a gente volta para os nossos outros combates. Então os Guardiões da Galáxia vai para o espaço, os Vingadores ficam aqui na Terra, e o Homem-Aranha é o amigo da vizinhança e ele fica ali combatendo o crime. Ou o Thanos estala o dedo e tudo se acaba. Então assim, eu não entendo por que não existe uma reunião entre os possíveis líderes da direita, onde todos eles sentam juntos e falam, olha, o problema é esse, a nossa pauta é liberdade de expressão. A nossa pauta é impedimento do senhor ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque é ele que está instaurando dentro do nosso país uma anomia. É ele que está instaurando dentro do nosso país, por meio da instituição judiciária, um desequilíbrio entre os poderes. Portanto, em nome da democracia que ele diz defender, na verdade ele está sendo antidemocrático. O antidemocrático é ele. Então nós precisamos nos reunir, chamar a população para a rua, fazer uma pauta única e falar, bora lá, bora então para o impedimento do senhor ministro. É isso que tem acontecido dentro do nosso país, não adianta a gente ficar só com a pauta do Deltan, aí com a pauta do Daniel Silveira. Eu vi algumas pessoas dizendo que a gente não fala do Daniel Silveira. Ora, nós falamos do Daniel Silveira. Quando a gente fala, quando a gente fala que o Deltan, ele já está no capítulo 2 de um livro que começou lá atrás, nós estamos justamente nos referindo também ao Daniel Silveira, ao Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, a Bárbara e assim por diante. Todo mundo, as pessoas que estão presas
não fizeram nada dentro do 8 de janeiro. Enquanto isso, o ex-ministro Gonçalves Dias, que abriu a porta e serviu café, tá solto. Se falsificou documento, o cara falsificou documento e tá solto. Então, assim, é sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país. Ou a gente se une agora, ou as lideranças se unem agora e começam a movimentar isso em rede social, em imprensa e dentro do Congresso, falando lá dentro do Congresso, ou a gente vai estalar o dedo e já era. Olha só, eu vou aproveitar e jogar pro Holiday uma perguntinha que veio aqui do chat, do superchat. A Miriam Dias falou o seguinte, Bruno. Manifestação flopou porque foi partidária do nojo. Nojo não sei o que é. Ah, novo, né? Deve ser novo. Eu gosto das pessoas que falam de maneira cifrada, né? Eu acho engraçado isso. Eu acho meio bobo isso, mas tudo bem. Dos prudentes e sofisticados. Francisquinha, Alan dos Santos, Daniel Silveira, Bárbara, 0. Impeachment do Imhotep. Imhotep é legal, uma alusão ao filme A Múmia. E dar mais uma cadeira para Molusco no SSTF. Ela faz várias construçõezinhas. Caramba. Você vai usar SSTF. Essa foi boa, Miriam. Essa foi boa, mas a pessoa tem que estar com a arcabouço. Só que daí, já vou jogar com a minha visão pro Holiday. Cara, a discussão, Miriam, não é dar mais uma cadeira pro Lula. É o efeito que isso tem para os demais ministros e para os que virão. Isso aí, Senado retomando uma postura proativa, o protagonismo da política nacional, tem um efeito inibitório para os ministros, iluministros supremocratas. O que você acha, Holiday? Olha, primeiro começando pelas manifestações, né? Eu acho que essas manifestações do dia 4 de junho, elas tiveram alguns erros estratégicos que foram fundamentais e poderiam ter sido manifestações maiores até. O primeiro deles veio quanto à sua divulgação. Eu concordo com vocês que é preciso a união da direita, etc e tal. Só que a manifestação do 4 de junho, ela foi majoritariamente divulgada num primeiro momento pelo MBL, que foi um movimento que, assim, no momento que a gente precisava, no momento que era possível realmente fazer alguma diferença direta, que foi no segundo turno de 2022, simplesmente lavaram as mãos, deram uma banana, etc., e não reconheceram seus erros, achavam que estavam certíssimos. Lula e Bolsonaro é tudo igual, dá na mesma, vote em quem você quiser, ou não vote em ninguém. Você deslegitima qualquer manifestação de direita convocada majoritariamente por essas pessoas. Não estou dizendo que se eles vierem uma manifestação de direita, tem que expulsar ou não são bem-vindos. Não, não é nada disso. Mas a forma de se divulgar tem que ser pensada. Era necessário que a direita, de fato, direita conservadora, direita liberal, que se posicionou, tivesse encampado essa manifestação inicialmente. O segundo grande erro foi ignorar o Bolsonaro na equação. Ah, mas o Bolsonaro não vai convocar o povo às ruas, etc. Tudo bem, que se negocie um silêncio consentido dele. Mas o negócio é o seguinte, Gostei disso que você falou. Você não pode convocar uma manifestação sem avisar, negociar, combinar, seja lá qual verbo você queira usar, com o maior líder da direita. Ah, tudo bem que seja uma negociação do tipo, Bolsonaro, não fale nada sobre essa manifestação, não convoque, não desconvoque, finge que não vai acontecer. E aí todos os restos dos líderes vão lá e convocam, que seja isso. Mas o negócio é o seguinte, ignoraram completamente da equação. Como, se o Bolsonaro quer, não quer, que se dane. É óbvio que você não pode ignorar o maior líder da direita nessa equação. E segundo, a bandeira, o que estava se pedindo na rua? Não pode ter medo de ser dito. Se é o mandato do Deltan, então que se diga, queremos que se devolva o mandato do Deltan. A bandeira era liberdade, justiça e isolamento. Tem santa paciência. Liberdade, justiça. Que é isso? Tem gente que veio falar isso aqui. Pô, tá de sacanagem com a minha cara? Quando a gente saiu pra rua em 2015, era impeachment de Dilma Rousseff. Aí tinha uns idiotas lá que falavam, contra a corrupção, não sei o quê. Tem que ser alguma coisa concreta. Eu quero o Daniel Silveira solto.
Eu quero o mandato do Deltan Dallagnol. Eu quero o impeachment do Alexandre de Moraes. Foi uma pauta de bunda mole, o do dia 4 de junho. Pauta de covardes. É óbvio que isso não vai engajar multidões nas ruas. Então é preciso haver uma pauta definida e combinar com quem precisa ser combinado. Com todos estes erros possíveis, não tinha como o dia 4 de junho ser gigante. Por isso, inclusive, eu fui extremamente contrário à convocação dessa manifestação, porque estava tudo errado. Agora, em relação ao Zanin, agora eu vou ser xingado pelos comentários. Lá vem. Mas eu acho realmente uma pauta inglória. Pelo seguinte, primeiro, você está trocando 6 por meia dúzia. O Lewandowski, por mais que não tivesse sido advogado pessoal do Lula, etc., sempre foi muito fiel ao PT. No julgamento do mensalão, não condenou ninguém, agia como se fosse advogado do PT. Nos casos da Lava Jato, o Toffoli ainda divergiu do PT em alguns casos da Lava Jato. O Lewandowski nunca divergiu do PT. Sempre seguiu fielmente a cartilha. Então, assim, Zanin ou Lewandowski, a direita não está perdendo nem ganhando. O jogo vai continuar da forma que está hoje. O grande escândalo é porque oficialmente o Zanin era advogado pessoal do Lula. Mas, assim, eu vejo, na prática, como uma simples estabilidade do jogo. Uma continuidade que não vai afetar em nada. Me parece muito mais enfático e, nesse ponto de vista, muito mais modificador da realidade, vamos colocar dessa forma, a pauta do impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo, que aí sim você mudaria o cenário e você daria um recado ao STF. Eba. Agora, em relação ao Zanin... Obrigado, Holiday. Obrigado. Tamo junto, irmão. Esse programa e fala de liberdade, justiça e democracia. Não, Adriles, As pessoas teriam medo. calma. E eu acho que o Holiday, ele acerta, mas assim, a questão é o momento também. Porque eu entendo que o negócio está incipiente para o pessoal lá de Curitiba. Eu acho que o Deltan, ele vai abrir essa percepção e vai começar a tentar articular e dialogar com o pessoal da ala mais pró-Bolsonaro, do pessoal do PL, pegar e amealhar o máximo de pessoas possível. Agora, a concretude está num discurso enfático, objetivo, determinado, certo no tempo e no espaço, para você conseguir fazer um mapeamento de deputados e senadores que apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes de maneira clara, concisa, palatável para toda a população, que consegue enxergar, meu querido Holiday, qualquer pessoa enxerga abuso. Todo mundo sente cheiro de abusador no ar. A gente está vivendo numa república abusadora. E a culpa dessa república abusadora, por mais que eu ache o Dino um comunista execrável, e ele é um comunista execrável, A ação vem de outro lugar. o cheiro de esgoto vem do Supremo Tribunal Federal. Todos os dias.